Cara, nós vamos falar desse assunto aí. Telemetria. Isso aí que está na tela aí. Que porra é essa que está na tela, Sandro? Você está maluco? O que isso aí tem a ver com telemetria? O Sandro ficou doido? Estou bebendo água mineral. Não estou doido ainda. A gente aprendeu, a grande maioria de nós, a primeira vez que nós ouvimos falar a palavra telemetria foi assistindo uma corrida de Fórmula 1. O narrador da Globo falou, e agora a telemetria está mostrando isso, agora a telemetria está mostrando aquilo. Então, não é culpa nossa que a gente aprendeu a falar isso errado e fala errado isso até hoje. Eu tenho uma briga muito grande para tentar colocar todo mundo para falar isso da forma certa, tá? Telemetria existe? Existe. Ela existe no Corcel? Não. Ela existe em outro carro de alguém aqui? Não. O que é a telemetria? Telemetria é a gente adquirir dados do carro e teleenviar em tempo real esses dados para o box. No caso da Fórmula 1, os dados vão para o box, os dados vão lá para a fábrica do carro, e lá na fábrica do carro, os caras já estão vendo os problemas do carro na hora, online, real time, e estão lá, de lá, tentando criar soluções para a galera do box fazer e etc. Ok? Muitas das vezes, até eles, telemetricamente de volta, eles mandam aquela informação para o carro de volta, e o carro é corrigido alguns defeitos e tal. Tudo bem. O que a gente faz na maioria das vezes, galerinha, não é telemetria, é aquisição de dados. Por quê? Porque a gente não envia os dados online real-time para o box, ok? Online real-time é, conforme a pressão de óleo sobe lá no carro, essa pressão de óleo sobe ao mesmo tempo na tela lá do box. A gente não faz isso. Então, se vocês quiserem continuar chamando de telemetria, bem, eu muitas vezes também chamo de telemetria, mas o nome disso é aquisição de dados, tá ok? Muito bem. Como é que a gente vai adquirir dados? Você prometeu que ia ensinar a gente a adquirir dados sem gastar uma fortuna. Prometi, tá aí na tela. Tá aí, ó. Cada reloginho desse aí é um dado. O volante, o próprio piloto tá vendo aí. O lugar onde ele freou também. O lugar onde ele acelerou também. Todos os dados que tem na minha aquisição de dados, é aí, ó. Caramba, Sandro, mas como é que faz? Bom, primeiro, o cara vai ter que olhar para todos esses reloginhos ao mesmo tempo, adquirir todos esses dados ao mesmo tempo na cachola e guardar, né? Guardar é fazer um log, né? Ele vai ter que guardar todos esses dados na cachola. Esses dados são úteis? São. Dessa forma, eles são úteis? Não. Por quê? Male ele vai conseguir olhar o conta-giro. Assim, primeira vez que eu trabalhei com aquisição de dados na minha vida foi só olhar o conta-giro. O que eu fazia? Eu saía de uma curva e no final da zebra eu olhava quanto que eu estava de giro. Aquilo já me dizia se eu tinha saído da curva mais rápido ou mais lento. Eu olhava para o volante, estou virando demais, está saindo de frente. Estou virando ao contrário, está saindo de traseira. Cara, isso é aquisição de dados, ok? Eu sentia no pedal do acelerador, estou mais ou menos no meio, não estou acelerando tudo. Encostei no fundo, estou acelerando tudo. Isso é aquisição de dados. Isso tem utilidade? Tem. Agora, a maioria dos pilotos, galera, chega no box, não consegue nem lembrar de falar. O carro saiu de frente, saiu, mas foi na entrada da curva? Foi no meio da curva? Foi depois do meio da curva? Calma aí, eu não lembro. O carro rateou, mas ele rateou como? Ele rateou de pobre ou rateou de rico? Não sei. Mas quanto que estava marcando a sonda? Pô, cara, eu não lembro. Cara, quando muito, é viável você olhar isso aí na reta. Então, isso não tem muita utilidade, tá ok? Quer dizer, tem um pouco de utilidade, mas não tem muita. Mas a gente pode evoluir para isso aí, ó. Um puta de um painel gringo, os números são maiores, são digitais, tem alarme. Legal. Já vai ter mais utilidade? Vai. Eu vou conseguir olhar com mais clareza? Vou. Mas eu vou conseguir levar isso para o box? Não. Não vou conseguir levar isso para o box, cara. Bom, outra forma de adquirir dados, quer dizer, então, olhando reloginhos, olhando o painel, é a forma mais simples, a primeira forma de adquirir os dados, tá? Só que eu não consigo levar eles na minha memória para o box, então eu já dá uma complicada em como utilizar isso para me tornar mais rápido. Coloca uma câmera aí, gravando a frente do carro, e outra câmera dentro do carro, gravando tua posição de volante, posição de pedal. Cara, tu já começa a adquirir dados de forma que você pode levar para o box e olhar depois. Exemplo, aqui, eu sei que está sem som, eu não consegui ainda, não aprendi ainda. Se alguém quiser me ensinar depois. Mas, por exemplo, ó, aqui você consegue olhar muita coisa. Ó. Passei na zebra, passei. Cheguei na outra zebra, cheguei. Freiei aonde? Vamos ver onde é que eu começo a frear. Se eu estivesse ouvindo som, daria para ver onde eu vou frear. Ó,
vou frear nos 100, freiei, entrei cedo, entrei tarde. E aí você começa a relacionar o que você está vendo aí com o tempo de volta e você começa a sacar, poxa, naquela volta, olha aqui, ó, botei bem por dentro para frear. Ah, eu demorei um pouco a entrar aqui na curva 4. Você começa a relacionar os teus tempos de volta que o cronômetro pegou com o que você fez na pista. Se você fritar um pneu, por exemplo, se você distracionar, vai dar para ouvir. Eu sei que vocês não estão ouvindo aí, desculpa por isso. Se você travar a roda, vai dar para você ver aqui. Enfim, tudo que acontece aqui, vocês vão conseguir ver e vão conseguir relacionar com o tempo que vocês estavam fazendo naquela volta, com o quanto que vocês estavam cronometrando e se foi mais rápido, se foi mais lento. Ok? Então, beleza. Vamos tirar disso daqui e vamos para a próxima imagem. Legal. Agora, galera, primeiro método, então, é só olhar aqueles reloginhos. Guardar na cabeça, tá ferrado. Segundo método, olhar um painel integrado. Guardar na cabeça, tá ferrado. Terceiro método, já é mais legal. Câmera. Você pode ter uma câmera até filmando os reloginhos. Você vai poder ver quanto que os reloginhos estavam marcando, tá ok? Você pode ter a câmera filmando os pedais. Você pode ter a câmera filmando o volante, filmando só a frente do carro, como é o caso daquela. Mas agora, a gente vai começar a dar uma sofisticada. Esse cara aí é o meu preferido. Vamos começar pelo meu terceiro preferido. Esse cara aí é o meu terceiro preferido, tá? Não é o meu preferido, ele é mais econômico, mas ele não é o meu preferido. São aplicativos de celular, galera. Então, tem o Harry's Lap Timer, tem vários, tá? Mas esses três são os três que eu já usei. O Harry's Lap Timer eu já usei, o Track Addict eu já usei, e o último que eu usei é esse cara aí que eu vou falar um pouco mais dele, tá? O que esse cara faz? Esse cara, ele se conecta ao GPS do celular, ok? Vamos falar disso, que tem uma maneira mais bacana de fazer. Mas ele se conecta ao GPS do celular, ele se conecta aos acelerômetros que o seu celular tem, então ele vai medir G inline, G lateral, o seu celular já tem esses equipamentos, os acelerômetros, e ele se conecta a uma câmera. Se você olhar aqui, ó, na imagenzinha dele lá, ó, tem uma câmera, ele faz o mapinha por causa do GPS, enfim, esse cara, ele vai ser capaz de guardar log para você, de deixar memória para você, tá ok? Ele vai deixar memória para você poder analisar depois. Então, você vai adquirir os dados, mas não ficar na sua cachola, você vai salvar esses dados e levar esses dados com você, tá ok? Então, tem o Race Chrono, que eu estou mostrando agora, tem o Track Addict e tem o Harry's Lap Timer, tá? Eu vou voltar aqui para esse último para dizer o seguinte. Todo dado que você adquire, duas coisas são muito importantes, tá? A precisão, vamos falar disso, e a taxa de aquisição, vamos falar disso. Sandro, não complica não, Sandro. Não estou complicando não. Para esse nível aí de aquisição de dados, telemetria, para esse nível aí, isso já é importante, tá ok? E eu vou explicar por quê. Isso é uma coisa super simples. O que é precisão? Precisão é você sair do mais ou menos para o exato. Quanto é que estava a pressão de óleo? Ah, estava mais ou menos assim. Pô, mas mais ou menos assim? Ah, o ponteiro estava apontado mais ou menos para cima? Aí tu vai olhar lá, puta, no relógio, ah, isso é mais ou menos 5 bar. Não, a pressão de óleo estava 5 bar. A pressão de óleo estava 4 bar. Quanto é que estava o RPM? Ah, o RPM estava meio ali em cima, assim. Não. O RPM está registrado aqui. O RPM com precisão estava 7.400 RPM. Então, a precisão ela é importante por causa disso, porque mais ou menos é medida de bunda. Aquela bunda é mais ou menos grande, aquela bunda é mais ou menos pequena, ok? Então, a gente precisa ter uma certa precisão para sair do mais ou menos. E a taxa de aquisição? A taxa de aquisição é o seguinte, galera. A taxa de aquisição é medida numa unidade de medida chamada Hertz, que quer dizer quantas vezes por segundo a gente gravou aquele dado. Eu vou usar o exemplo do João e Maria com os carocinhos de feijão. Todo mundo lembra da história do João e Maria? Com os carocinhos de feijão? João e Maria tinham que andar um caminho, sei lá da onde até sei lá onde. E eles tinham com eles caroços de feijão, um saco cheio de feijão. E de tempos em tempos, eles jogavam um carocinho de feijão para poder saber o caminho, para poder fazer o caminho de volta, ok? Legal.
O que acontece? Isso é a taxa de aquisição de dados. Se João e Maria, a cada metro que eles andarem, eles jogarem um carocinho de feijão, e naquele saco só tem 1000 caroços de feijão, eles só vão gravar o caminho durante 1000 metros, tá ok? Legal, então o caminho vai ficar super detalhado, a cada metro vai ter um carocinho de feijão no chão, mas só vai dar para 1000 metros. Legal? Legal. Ah, não, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar um a cada quilômetro só, porque pô, um a cada 1000 metros não dá, a gente vai andar muito mais do que 1000 metros. Ah, legal. Então vamos jogar um a cada 1000 quilômetros. Então ele vai andar 1000 quilômetros, um a cada 1 quilômetro. Ele vai dar agora quanto? Ele tem 1000 carocinhos, vai um carocinho a cada quilômetro, e agora dá para ir 1000 quilômetros. Só que entre o quilômetro 1 e o quilômetro 2, a gente fez 4 viragens lá, 4 curvas, não tinha carocinho para saber para onde virar. Então também não serve. Como tudo na vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, tá ok? Então, a aquisição de dados, a taxa de aquisição de dados é isso. Quanto eu tenho de memória? São quantos carocinhos de feijão eu tenho. Então, eu posso jogar mais carocinhos de feijão ou menos carocinhos de feijão. Se você gravar, por exemplo, a 2 Hz, você vai jogar 2 carocinhos, você vai gravar 2 vezes a cada segundo, 2 Hz. Legal. Só que, cara, um carro que está 250 por hora, em 1 segundo, meio segundo, ele andou metros e metros e metros. E você não sabe o que aconteceu naqueles metros. Porque ele andou aqueles metros, jogou um carocinho de feijão aqui, só foi jogar outro carocinho de feijão 30 metros para lá. Durante esses 30 metros, eu modulei o freio pra caramba e ele, ó, não gravou. Ok? Então é muito importante você ter isso.